Quando nós estamos falando sobre investimentos, muito se fala em você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas a pergunta, quantas cestas nós somos capazes de carregar? Quantas cestas nós somos capazes de suportar? Será que há um limite para a diversificação? Até que ponto a diversificação deixa de ser diversificação e passa a ser pulverização? E é isso que veremos nesse vídeo. Se você gostou do tema, se esse tema lhe interessa, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos Balagadã para não perder nenhum vídeo e também já te peço, não cai o dedinho, já curta e compartilha esse vídeo, dá aquela moral, dá aquela força para o Saldo Zero enviar essa informação para cada vez mais pessoas. Deixa aqui os meus agradecimentos, hashtag obrigado. Então, o que é diversificação? Diversificação nada mais é do que uma estratégia de diluição de risco sem onerar rentabilidade. É uma maneira de você alocar ativos visando um desempenho interessante sem levar o investidor ao risco da ruína, ao risco de perdas relevantes e muitas vezes definitivas. E baseado nisso, muita gente acredita que quanto mais você diversifica, melhor, até porque você estaria mais protegido, com menos riscos, certo? Nem sempre. Não quero que esse vídeo se resuma a teorias, mas precisamos aqui abordar dois tipos de risco. Primeiro, o risco sistêmico, depois o risco não sistêmico. O que seria um risco sistêmico? Um risco sistêmico é um risco global de mercado. Para você ter exemplo, crise de 2008, subprime, crise de 2020, 2021, Covid. Nesse tipo de risco, pouco há o que se fazer. Praticamente todo o mercado cai, todo o mercado se desvaloriza. A minha carteira também foi assim. E aí até entra um parênteses da importância de nós termos caixa para as nossas reservas de oportunidade, porque nós não estamos querendo mirar o futuro, querendo acertar o que vai acontecer, mas nós queremos reduzir um pouco essa volatilidade e nos aproveitar desses momentos que o mercado nos propicia. Agora, do outro lado, nós temos o risco não sistêmico, que é o risco de um setor em específico, o risco de uma empresa em específica. Por exemplo, há risco em se investir em empresas do varejo? Sim, bastante risco. Então, se você investir numa empresa do varejo, então você está 100% nesse setor, o risco é alto. Mas, se agora você também investir num setor de energia, concorda que o risco foi diluído? Concorda que agora você tem menos risco? O máximo que pode acontecer é aquela empresa, aquele setor quebrar, só que ainda você tem metade da tua carteira protegida em outro setor. Então, esse é o objetivo de uma diversificação, mas lógico, tudo há um limite e é isso que a gente vai ver na sequência desse vídeo. Eu quero trazer dois gráficos aqui para a tela. O primeiro do Harry Markowitz. Ele é um ícone quando nós falamos em alocação de carteiras eficientes, de portfólio. E o que eu quero que você veja é o seguinte. Essa parte em azul, a parte inferior em azul, é o que nós chamamos de risco sistêmico, risco de mercado. É aquele risco que nós pouco temos o que fazer, senão simplesmente esperar a poeira baixar, usar aquele nosso caixa, comprar de ativos que se desvalorizaram e aguardar o longo prazo. Mas na parte superior é o risco, que eu estava comentando, não sistêmico. É o risco onde nós podemos sim reduzir o risco da nossa carteira. E o que ele mostra aqui? Aqui embaixo, quanto mais ativos e na linha, menor é o nosso risco. Só que veja só, eu quero te mostrar um segundo gráfico muito similar. Observe a linha vermelha e embaixo a quantidade de ativos. Veja que a partir de 20 ativos, pouco você tem de ganho com relação ao risco. Fica praticamente nulo. A diferença entre você ter 20 ativos e 50 ativos, a redução do risco é muito baixa. Então isso prova que para tudo há um limite. Não adianta você querer investir em todas as empresas que você não vai eliminar o seu risco. Você poderia ter comprado, um exemplo, poderia ter comprado
todas as empresas da Bolsa Brasileira, todas as empresas da Bolsa Americana, que ainda assim você teria sentido o auge do pico da crise lá em 2020. Então, para tudo, há um limite. Mas qual que é o número ideal de ativos? Antes da gente abordar essa questão, não se esqueça, se você ainda não curtiu, curta, compartilhe esse vídeo, dá aquela moral para o Saldo Zero, fortalecer o canal, beleza? Mas voltando, qual que é o número ideal de ativos? Depende. Ô Boni, depende? Sim, gente, depende, porque cada caso é um caso, cada investidor é um investidor. Mas vamos olhar pelos extremos. Você ter 1 ou 2 ativos na carteira. Por quê? Qual que é o objetivo de ter apenas 2, 3 ativos na carteira? Será que você não está elevando em demasia o seu risco? Agora, do outro lado, vale a pena ter mais do que 30 ativos em carteira? De acordo com os gráficos, de acordo com o que eu te mostrei, não necessariamente. A partir do 20º, você vê que o ganho, a redução do risco é mínima. Então, por que você teria mais do que 30 ativos em carteira? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade? Algumas questões que podem nos ajudar a pensar. Seja sincero consigo mesmo. Quantos ativos você conseguiria acompanhar em uma carteira de investimentos? Será que você tendo mais do que 30, você conseguiria acompanhar os balanços daquela empresa, acompanhar os negócios daquela empresa, ver se aquela empresa continua saudável? Seja sincero consigo mesmo. Talvez sim, talvez não. Nada contra termos mais do que 30, não é esse o ponto, gente. Mas o ponto é que o benefício do risco começa a ficar cada vez menor. Então, pondere. Outra questão, digamos uma carteira com 100 ativos. Vamos supor uma carteira de 100 mil reais com 100 ativos. Cada empresa, cada ativo com R$1.000 alocado. Vamos supor que essa única empresa se valorizou 100%. Então agora você tinha 1.000, se transformou em 2.000. O que são R$2.000 numa carteira de 100 mil? Você ficou mais rico com isso? Supostamente não. Então, uma diversificação excessiva, você pode até estar reduzindo o seu risco, mas certamente você estará reduzindo também as suas rentabilidades. E é como eu sempre gosto de dizer, nós precisamos usar a sensatez. Então, pondere. Por que menos de 10? Por que mais de 20? Por que não ficar nesse meio com ativos, empresas de qualidade? Até porque, vamos lá, se você quer ter mais de 30, mais de 50 empresas, não seria o caso, então, de preferir um ETF, ao invés de você ter que ficar cuidando de 30, 50, 60, 70 empresas por conta? Um ETF já é extremamente diversificado e você estaria na média do mercado. E um ponto bastante importante, tá? Quando nós estamos falando de quantidade de ativos, você precisa considerar toda a sua carteira, toda a sua classe de ativos. Ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, ativos de renda fixa, tudo isso aqui são ativos. Não adianta você ter, eu tenho 20 empresas, mas tenho também 20 fundos imobiliários. Você já está diversificando em 40 ativos, faz sentido? Talvez sim, talvez não, eu acho que não. Então, meu caro, minha cara, diversificação é importante? Lógico que é, acho que poucos ousariam dizer que não é importante. Sim, você precisa diversificar, mas para tudo há um limite. Diversificação em excesso nem sempre trará o resultado esperado e aquela máxima nunca sai de moda, né? Invista sempre olhando para o longo prazo. Aproveito para te convidar a assistir os outros vídeos aqui do canal que vão complementar esse vídeo aqui e possivelmente vão lapidar cada vez mais a sua vida como investidor, beleza? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Gratidão como sempre. Espero ter agregado conhecimento. Por fim, sou Paulo Boniati. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!